Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje sobre OKRs DRH. Nosso objetivo aqui é dar um pouco de luz quando a gente fala de objetivos e resultados-chave, que é a moda que está tendo hoje em dia, de colocação de metas ágeis, como se diz. Eu sou um forte crítico das OKRs, são extremamente mal utilizadas, não vejo como nada de novo do que já existia antes. Já trabalhei muito em consultoria durante 8 anos, colocar meta e fazer indicador era o meu dia a dia, e não tem nada de novo na questão dos OKRs. Mas não temos condições de lutar contra, às vezes, algumas coisas que aparecem. O recursos humanos, se eles não estão inseridos numa área de gente e gestão, ela vai acabar tomando a diretiva top-down, de cima para baixo, de fazer OKR. Vai chegar para o RH e vai falar assim, ó, faz os OKRs da sua área. Faça o OKR para o planejamento estratégico. Não tem como lutar, então vamos falar um pouco de como é que a gente pode trabalhar os OKRs. O ruim, o mal feito e o certo. Então, o que é o OKR rapidamente? O de objetivo, objective, KR, key result, resultado-chave. O é o que você quer atingir no geral, medido por uma série de indicadores. Qual é o principal erro que as pessoas fazem no RH quando a gente fala de OKR? Primeiro, o objetivo, ele tem que ser bem escrito, óbvio, tudo tem que ser bem escrito, mas acaba colocando uma pegadinha no objetivo que vai te induzir a errar no KR, que é o quê? O exemplo que eu trago aqui. Melhorar a eficiência do recrutamento. A palavra eficiência já está falando do quê? De processo. Eficiência é o modo como eu vou fazer o meu processo, as etapas do meu processo para chegar no resultado fim. E esse processo, ele é medido por indicadores do meio, indicadores que são alavancas, não é o fim do processo. Recrutamento, qual é o fim do recrutamento? É o recrutar bem, que a pessoa ela não saia cedo e num tempo razoável, para que não fique a equipe descoberta 100 pessoas, e que significa que é menos vendas, é menos produtividade. Então essa palavra ela já te induz ao erro. Então escrever um objetivo sempre focado no quê? Um resultado fim, um impacto que eu vou ter para o negócio de forma direta. E aí quando a gente vai fazer os KRs, aí vocês podem ver 5 exemplos bem ruins, mas que as pessoas acabam usando muito, que é o quê? Medir produtividade por produtividade. Então assim, ó, vou publicar 5 vagas por semana em diversos canais de divulgação. Isso acontece muito. Coloca KRs, indicadores, métricas de quantitativo, puro. Indicador é um numerador dividido por um denominador. E quando a gente coloca métrica, que é o número sozinho, vai ser um indicador, não é um indicador, vai ser uma métrica fraquíssima que não vai servir de nada. Você pode divulgar uma vaga por semana e contratar uma pessoa excelente dentro do tempo, então não tem nada a ver. Então, quantidade de publicações ela não assegura a qualidade dos candidatos, não vai te assegurar o tempo de recrutamento correto dentro da meta. Então, publicar vagas não é um bom KR. O outro ali, KR2, realizar entrevistas comportamentais em 100% das vagas abertas. Isso aí não passa de o que a gente chama de rotina. Rotina é o quê? É o meu trabalho diário. É algo que eu faço por padrão. Está padronizado que eu vou aplicar o teste comportamental em todas as vagas. Isso é um plano de ação. Olha, a gente hoje está padronizando, dentro da nossa política de recrutamento, que todo mundo tem que fazer perfil comportamental. Ou, para as vagas de gerência, de liderança e senioridade, analista sênior, eu vou aplicar perfil comportamental, para as outras não. Isso é padrão, isso é plano de ação. Isso aí não é um KR, é um péssimo KR. E engana, por quê? Porque tem um número. Então ele está medindo algo. Não está medindo nada isso aí. E atingir 50 indicações de candidatos por trimestre. Outro
outro de volume, de quantidade, de produtividade, engana, não garante nada. É um OKR fraco. Agora, mede a eficiência do recrutamento, pior, ele nem está medindo a sua eficiência de processo também. Não está sendo um KR que consegue medir o objetivo de eficiência do processo de recrutamento. Então esse, resumindo, é um erro extremamente comum, que é fazer com que a gente meça volume por volume, meça a eficiência do processo, não o impacto final. Vamos para OKRs para o mesmo objetivo corretos. Então, olha ali, eu já coloquei em vermelho eficácia. Eficácia é o quê? É o fim do processo, é o impacto que ele fez. Eficácia é igual a resultado. Então, reduzir o tempo médio de fechamento das vagas. Pronto. Eu tenho que reduzir o tempo médio. Quanto menor o tempo médio, que é um resultado fim do meu recrutamento, que é o repor as vagas num tempo bom para a empresa poder ter novos colaboradores, talentos, e assim a gente não fique perdendo produtividade, então esse é um bom OKR. Aí como é que eu faço isso? OKR não é para você dizer como vai fazer. Isso é o plano de ação que vai dizer como eu vou atingir essa meta. O OKR não é para isso. O OKR é para dizer as minhas metas, que são as metas ágeis, como eles adoram falar aí, os gurus. O 2, diminuir o turnover dos primeiros 90 dias. Mede o quê? A assertividade de contratação. Quem sai nos 3 primeiros meses, muito praticamente científico, que foi um recrutamento mal feito. Ah, e o processo de onboarding também tem culpa. É uma culpa dividida. Eu posso usar esse KR para melhorar o meu onboarding, como uma medição final do meu onboarding. Um indicador, o turnover de 90 dias, mede mais de um processo, o de recrutamento e seleção, o de onboarding, enfim. O indicador não é propriedade de um processo. E 3, garantir taxa de aceite das propostas acima de 90%. Por que esse aqui é um fim? Se eu fiz um bom processo, eu expliquei bem o pacote, eu fiz os testes certamente, eu fiz as entrevistas de uma forma assertiva, passando uma boa impressão para o candidato. Eu filtrei os candidatos com match, com fit, com encaixe em relação à nossa cultura, em relação à necessidade da vaga. A nossa taxa de aceite vai ser muito alta. E a minha experiência própria é quando você toma um não de aceite dos seus candidatos preferidos, é um golpe. Porque você pode ter que voltar todo o processo se o primeiro e o segundo colocado rejeitam. Alguma coisa aconteceu. Ou o processo demorou e ele arranjou outra vaga, ou foi mal feito, ou às vezes ele foi se informar na empresa e foi ruim, ou o recrutador não foi legal, a entrevista com o líder não foi boa. Então, é sim um indicador fim, porque eu posso prejudicar todo o outro indicador de tempo de recrutamento quando tem taxa de aceite menor. Alguma coisa aconteceu para a pessoa não aceitar. Ela vai até o fim do processo e não aceita, então o processo falhou em algum momento, certo? E para terminar, pessoal, fica muito claro que o objetivo ele tem que ser escrito de uma forma que não te induza a medir o processo e não o fim. O OKR não é para você usar como plano de ação, dizer o como, e ele tem que ter indicador. O que é indicador? Um denominador e um denominador. Medir o fim do processo, o impacto do processo no negócio, o impacto do processo sobre as outras áreas. E não a sua produtividade, a sua volumetria. Então, pessoal, espero que tenham gostado da aula. Se inscreva no canal e a gente vai ter muito mais aulas sobre recursos humanos e gestão. Inclusive, acesse lá no Instagram que eu vou ficar avisando quando também tem novos posts. Até a próxima!